Vamos meditar na palavra, vamos refletir sobre ela. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Vamos botar essas palavras em prática. E diz assim a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange. Eu fico perguntando, será que o amor de Cristo constrange? O que é constranger? Constranger é nós ficarmos pensativos, intimidados. Por exemplo, quando você no aniversário de uma pessoa, você foi no aniversário, você não deu nada para aquela pessoa no aniversário dela. Aí chega o teu aniversário, ela vem e dá um presente para você. Você não fica constrangido? Puxa vida, eu não fiz nada. Eu não dei nada. Fui no aniversário dela e não dei nada. Não é um constrangimento? Muita gente fica, depois eu vou ter que levar um presente. É mais ou menos isso, essa ilustração que eu disse. O amor de Cristo nos constrange, né? E o que nós podemos fazer? Esse texto vai dizer o que nós podemos fazer para esse constrangimento ser de uma certa forma satisfeito, vamos dizer assim, né? E aí nós vamos, esse constrangimento, ele tem um motivo, porque é um motivo o qual causou o constrangimento em nós. Qual é o motivo? O próprio texto nos esclarece. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Em outras palavras, que está dizendo que ele foi transportado para a morte no meu lugar, individualmente cada um. E aí, nesse contexto aqui, eu morri com ele. Era para mim estar no lugar dele nessa morte, né? E o versículo 15 aí vai dar uma solução aqui para esse constrangimento nosso que nós vamos ter quando nós, modo de dizer bem popular, quando cai a ficha, né? Às vezes não cai a ficha do crente e do cristão. Eu vejo muito crente aí, não tem noção do que é esse constrangimento que Cristo causou por causa da sua morte no nosso lugar. A pessoa não tem noção muito disso aí. Por isso que vive uma vida aí como os pagãos, como aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então, qual é a solução aqui? A solução e qual é a nossa atitude de gratidão infinita? 15 diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Está vendo aqui? E o que eu tenho visto de cristão, se diz cristão, vivendo, eu quero viver a minha vida. Deus vai realizar todos os meus planos. Mas aqui está falando ao contrário. Nós não vamos viver mais para nós, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Vocês entenderam? Esses dias lá onde eu trabalho, tinha um lá que vivia pregando o evangelho. Pregando, né? Falando isso. Mas no momento em que ele foi repreendido por causa de uma falha, ele não pensou duas vezes. Pediu as suas contas e foi embora. Será que esse homem estava vivendo para Cristo? Será que esse homem estava constrangido, porque ele não era mais de si mesmo? Eu tenho quase que certeza que quando ele estava desempregado, onde ele se reunia lá na denominação dele, ele fez campanha de oração para Deus abrir uma porta. Deve ter orado muito para Deus abrir uma porta, e Deus abriu a porta. Mas no momento que era para ele obedecer a palavra, ser constrangido, tenho certeza que ele não fez isso. Ele se doeu por causa disso. E nós, e você, e eu, será que nós estamos constrangidos? Que nós não somos mais de nós mesmos? Por isso que aqui, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5,19. Vamos ler aqui o que a palavra de Deus fala para nós. 1 Coríntios 5,19. Vamos ler aqui para nós entendermos, né, o que a palavra de Deus fala. 6,19. 6,19.
Ou não sabeis vós que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, né? Foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então esse homem, ele causou um escândalo, igual esse que eu falei aí, que estava lá no trabalho, causou um escândalo porque ele não glorificou a Deus, ele não ficou quietinho. Ficaria muito bonito se alguém falasse, puxa, ele é uma pessoa tratável, fácil de lidar, né? Não teve o controle. Eu penso muito sobre isso quando eu estou trabalhando, quando eu estou em casa, e ultimamente eu ando pensando muito sobre isso, né? Para nós termos o peso da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus está nos advertindo, olha, vocês não são mais de vocês. A vida que vocês vivem agora não é de vocês, é a vida em Cristo. A vossa vida está guardada, vai chegar um momento que você vai ganhar a sua própria vida. Uma vida perfeita. Porque nesse momento a nossa própria vida não é perfeita, por isso que ela não pode agradar a Deus. Aí Deus arrumou uma maneira para nós agradarmos a Ele, é vivermos a vida de Cristo. Se nós vivermos a vida de Cristo, nós vamos ser agradáveis a Deus e Deus vai nos amar. Por isso que a própria palavra diz, Jesus falou, eu vou vir e vou fazer morada em vós e amarei a vós, e eu, meu Pai, vos amarei. Mas quando eu estou vivendo a minha própria vida, o amor do Pai não está em nós. Então fica aqui essa reflexão. Você é de você mesmo ou você vive a vida de Jesus Cristo? Reflita sobre isso.